Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso Johnny Cash. Seja bem-vindo a este canal que está crescendo muito. Muito obrigado você que se inscreveu. Você que ainda não é inscrito, clica aí em inscrever-se, compartilha esse vídeo com todo mundo. Hoje eu vou falar com você que está usando sim essa roupa. Essa roupa que você está usando, você tem ideia da quantidade de processos até essa roupa ficar prontinha para que você vestisse? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou bater um papo com uma especialista em confecção. Ela é proprietária de uma das grandes fábricas deste país. Eu vou bater um papo com a Maria Fernanda da Salo. Seja bem-vinda! Obrigada, Johnny. Nossa, mas você tem um astral muito legal, que bom. Você achou? Achei. Obrigado. É Você também tem um sorriso bonito, tá? É a primeira vez que a gente conversa, né? Então Verdade. eu tô muito feliz de estar aqui. Você sabe que eu tenho a sorte aqui nesse podcast de conhecer um monte de gente legal. E muitas das conversas que eu tenho, a primeira conversa já é gravada já. A gente já começa, já grava o episódio e vai se conhecendo aqui mesmo. Então acho que a gente vai ter essa oportunidade também. Sim. Me fala da Salo, Maria Fernanda. Quanto tempo tem a Salo? A Salo é uma das grandes empresas no país aí no ramo de confecção, né? Sim, a Salo tem 27 anos, né? Uma empresa que começou muito pequenininha, eu, o meu sócio, Marcos. E é uma empresa totalmente goiana, que começou com dois jovens, assim, muito esperançosos, com muita vontade de trabalhar, e que tomou uma proporção que a gente não imaginava, né? Tinha muitos sonhos e tudo, mas não imaginava que fosse ficar desse tamanho, que a gente pudesse fazer os projetos que hoje a gente faz, né? E a gente vende no Brasil todo, querendo exportar também. Então, a gente tem grandes sonhos. Como é que alguém começa uma empresa de confecção? Vocês já trabalhavam na área, já? Então, o Marcos, ele era representante de vendas, né? Ele representava outras marcas e resolveu montar a própria marca, né? E eu trabalhava antes com minha mãe, depois numa empresa de engenharia, e eu perdi meu emprego, fui demitida. Coisas de Deus. Qual o motivo? A gente quer saber a fofoca. Nossa, o que é? Tô brincando, não precisa. Não, mas era coisa assim, é verdade, né? A gente novo e a gente vai tomando atitudes, mas você sabe que eu era muito legal, sempre fui muito esperta para trabalhar, assim, muito trabalhadora mesmo. E eu acho que foi uma oportunidade mesmo de Deus, assim, de às vezes tirar uma coisa que a gente pensa naquele momento que é uma coisa grande e tudo para dar uma coisa muito maior. Então, acho que foi isso. Foi bênção. Que legal. Eu tive oportunidade de assistir uma palestra do Rony, da Reserva. E aí ele conta que eles começaram a vender camisetas, assim, criavam umas estampas e era tudo muito improvisado e tal, e começaram a vender no porta-mala do carro, assim. E como é que foi o início de vocês? Quais foram as peças que vocês fizeram primeiro, assim? Então, a gente começou fazendo camisetas mesmo. E tudo muito pequeno, né? Eu falo que a nossa primeira coleção eram 4 prateleiras. E hoje a gente, às vezes, de uma referência, né? A gente tem 10 prateleiras. Então, começou tudo muito pequeno, mas, assim, com muito bom gosto, com muito carinho, com muita dedicação nos detalhes. Então, o Marcos sempre foi da parte de criação e eu da parte financeira e administrativa. E ele tem, assim, um gosto muito bom e muito, assim, querendo inovar sempre. A Salo, assim, na nossa história, tem muitos detalhes, sabe? Assim, a malha principal que a gente usa foi uma malha desenvolvida por nós. Então, sempre querendo fazer uma coisa diferenciada. Eu acho que isso é uma marca da Salo até hoje, né? Eu falo assim, a nossa estamparia, eu penso que é uma das melhores do Brasil mesmo, porque são trabalhos artesanais, são estampas diferenciadas, com produtos e maquinários também, com bordado, no corte, tudo é inovador na nossa empresa. Muito legal. Mesmo ela tendo começado bem pequenininha. Então, ela começou, eu e o Marcos fazendo tudo realmente que o pessoal faz, a gente fazia, né? Eram horas e horas, muitas madrugadas cortando e depois levando para costurar. E o Marcos era o nosso único representante, então vendendo a sopa desse jeito, no porta-mala. Só que a gente assim já começou vendendo para as lojas, né?
Mas começou tudo improvisado, mas sempre assim com muita organização. Uma empresa que financeiramente, apesar de ter começado tudo muito pequeno, é uma empresa que sempre foi corretíssima. E nós mantivemos isso assim todo o tempo, sabe? De pagar em dia, dos funcionários também, assim, ser tudo muito certinho. Acho que eu nem conseguiria dormir se não fosse desse jeito. São quantos funcionários hoje? E diretos em torno de uns 550. Que é isso? Mas diretos, né? Porque a gente praticamente não faz Muita nada coisa terceirizada, dentro. né? É muito. A maioria é terceirizado. Porque de costura, assim, a gente não tem espaço físico, apesar da fábrica ser uma fábrica de um tamanho muito bom, para você ter todas essas pessoas costurando lá dentro. É. E ainda tem os projetos, né, que o pessoal trabalha para a gente também no presídio, que costura, que borda, que a gente estampa. vai falar disso. A gente vai falar desses projetos. Tem uns muita projetos gente. sociais muito legais que a Salo desenvolveu e apoia, e é bem bacana. Eu brinquei aqui com o processo de produção de uma peça. É uma cadeia muito grande, né? Assim, que você parte do tecido, aí tem a modelagem, tem a criação desse modelo, depois corta-se isso, costura, estampa, é muita coisa para fazer. É gigante. É uma cadeia enorme. Mas, assim, a gente vai se acostumando, né, com tudo, assim, e vai virando e o negócio entra num... Como que eu falo? Entra num flow, para falar o nome de outro podcast aqui. É isso aí. Entra num estágio, a gente se acostuma, mas se a gente for pensar exatamente em cada detalhe, é muita coisa. Agora, a Salo, ela, nesses anos, ela foi crescendo muito, né? E aí, pegando, assim, pro lado do empresário mesmo, que está assistindo a gente, assim, que às vezes trabalha até no seu ramo também. O que você acha que foi o segredo, assim, desse crescimento? Você acha que você teve alguma coisa que vocês acertaram ali desde o início que fez com que a empresa crescesse tanto nesses anos? São muitos anos também, né? São várias coisas, mas assim, para uma empresa, a área comercial é a parte mais importante, né? Porque não adianta, se você não vender o seu produto, não adianta. Você cria um produto maravilhoso, mas você não comercializa ele, então não adianta. Então, assim, o Marcos, ele sempre foi muito comercial, né? Porque antes da empresa, ele trabalhava em banco e já vendeu picolé, já fez tanta coisa que, então, assim, estava na veia. Então, tá na veia do dono da empresa. A parte comercial é muito importante. Então, tinha isso. E a criação também, porque até hoje o Marcos fica muito atento a essa parte da criação. Isso então é o pontapé inicial, né? Sim. Que é você fazer uma peça bonita e comercializar ela. E aí vem a minha parte, que é assim, você tendo também, cria uma coisa linda, vende, mas se você não recebe, também não adianta nada. Então, são pilares que eu acho que fez a história da Salo ter sido um sucesso, que é começando, fazendo uma coisa bonita, tendo um comercial forte, porque eu estou dizendo, assim, de pontos realmente importantes e que foram diferenciais, assim. Quando eu falo de uma peça linda, é uma peça linda mesmo. Sempre a Salo criou peças lindas. Depois, tinha um comercial forte, o Marcos já era vendedor, então ele vendia, né, aquilo que ele criava, ele vendia. E eu muito forte na organização, na pontualidade, e depois o negócio foi crescendo, se administrar isso tudo também, tem que ter isso forte também, né? Porque uma pessoa que cria e tudo, às vezes ela não é muito voltada para isso, né? Ela fica tão envolvida com a parte bonita, não, parece que só nasce com uma habilidade. Não tem como. Se você é uma pessoa criativa, uma pessoa que escreve, que desenha, que pinta, que cria, que grava coisas, você não vai conseguir ter essa mesma atenção, esse mesmo talento ali na parte administrativa. É um negócio que administrativo e financeiro, porque você tem que controlar. O que adianta, né? Você faz uma coisa maravilhosa, tá aqui, apresenta, fala,
tem tudo isso, tem esse seu dom, o seu talento. Mas você tem que ter alguém ali atrás para contabilizar, para falar, para cobrar, né? Para dizer nãos, né? Eu sou a mulher do não. Eu falo que eu lido com isso já há tanto tempo que eu levo de boa, sabe? É o bom de falar muito, né? Que você aprende a ouvir alguns nãos também, né? Vai levando. Agora, a gente tá falando da Salo, a Salo como marca. E marca, a gente sabe que marca é objeto de desejo, assim, né? Tem que virar um objeto de desejo. Né? Isso está envolvido na parte comercial. E aí, falando de onde a Salo produz, né? De onde ela nasceu e onde ela está hoje. Como é que você vê a relação do público goiano com as marcas goianas? Aí não só da Salo. Como é que você observa? Você acha que as marcas daqui, as coisas feitas aqui, são valorizadas pelas pessoas aqui? Olha, eu não sei, assim, a Salo, ela começou assim, mais no interior do que nas capitais. E até hoje a gente é mais forte no interior do que nas capitais, sabe? Eu acho que sim, e principalmente a Salo mesmo tem a cada tempo tendo mais notoriedade, com esses nossos projetos também, o pessoal vendo que aqui em Goiás... Mas você está falando só de Goiás? Você tá falando Tô falando de Goiás porque a Salo é uma empresa goiana, mas eu sei que vocês vendem para o Brasil inteiro. Mas é uma coisa que não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não é fácil. É uma coisa que você tem que caminhar muito e tem que mostrar muito a sua qualidade para poder ter isso. Mas eu não vejo isso como um empecilho nenhum e nem isso não assim, não tira a motivação nossa por não ter esse reconhecimento tão rápido. Porque tem muita gente ainda que não conhece a Salo, mas vai conhecer. Porque a gente vai trabalhar muito. A gente já trabalha e vende. A gente tem uma história diferente, assim, porque é uma empresa que eu acho que fez uma base muito legal. Então, assim, o nosso crescimento, ele é constante. A Salo, nem mesmo na pandemia, sabe? A gente não tem quedas de venda. É sempre crescendo. É lógico que no início o crescimento era assim, né? Sim. E hoje dá uma estabilizada, né? Já dá uma estabilizada e tal, né? Mas, assim, não temos todo o reconhecimento que a gente queria ter aqui, dentro do nosso estado... Porque tem outros estados no Brasil que às vezes a gente é mais conhecido do que aqui. Olha só. Mas isso não tira a gente, assim, da vontade de crescer, de mostrar, e tudo vai acontecendo com o tempo. É muito doido isso da qualidade com a... Você está falando, a Salo vai ser ainda muito mais conhecida, né? Mas essa relação, às vezes, fama e qualidade, ela tá meio... O negócio tá meio bagunçado ali, porque às vezes você vê uma marca muito mais famosa do que a própria Salo, com uma qualidade péssima. Você fala, gente, tem uma peça que, assim, dá de 10, né, nessa aí, mas tem que conviver com essa coisa da marca ser esse objeto de desejo. A pessoa, às vezes, quer mostrar... Isso é um negócio que eu não entendo. A pessoa quer mostrar o que já tá todo mundo vendo, entendeu? E às vezes dá a chance pro que você não conhece ainda ou pro diferente, que é o legal, né? Uma coisa que é muito interessante quando você fala assim da qualidade é que o Marcos e o Kiko, que é o meu filho, que nós temos 3 filhos e 2 já estão trabalhando com a gente. E eles foram para a Europa recentemente e numa feira. E aí quando chega lá e vê a qualidade da roupa e ver a qualidade principalmente da estamparia, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe, a gente pode estar aqui. Porque nós temos qualidade para isso, nós temos preço para competir com esse pessoal. Então, assim, isso aí é do mundo, assim, né? Às vezes a pessoa bebe mesmo uma coisa que nem é tão gostoso, mas é por causa da marca. Tá falando de gin tônica, eu aposto. Não. Tô dizendo que a gente vê isso com tranquilidade. Sim. Não fica triste. Não fica sofrendo por isso. Porque a gente sabe da qualidade que tem. Não, e mais ainda, você tem os números ali, a empresa tá crescendo, tá vendendo, né? E sabe assim, tem uma série de coisas que a Salo tem, assim, essa nossa malha
né, que é o nosso carro-chefe e tal, é uma malha que você não precisa hoje passar e ela não dá bolinha. Então, é tanta qualidade, é tanta coisa. E outra que é muito top. A pessoa usa a roupa e quer usar de novo. Legal. Ela compra e ela quer comprar de novo. Legal. Então, isso não tem preço, não. Eu tenho roupa da Salo. Tem. Tenho. Bota na tela aí, que eu fui no Vila Mix com a roupa Uau, tem que ter da Salo, tem que ter da balada. E você falando essa coisa aí, porque esse tecido é assim, não precisa passar e tal. E essa relação com os materiais, enfim, a relação que a gente tem com a matéria-prima, ela aumentou, né? Então que você vai, a pessoa, se eu fosse numa loja aí alguns anos atrás, a pessoa fala, isso aqui é algodão Pima. Eu sei lá o que você está falando, minha senhora. Não faz diferença. Quero ver se está bonito aqui e tal. Mas a gente começou a prestar mais atenção no tipo de matéria-prima, né, que se usa, no tecido que se usa, no tipo de corte, na modelagem, tudo. Então isso é legal. Você vai aumentando essa relação e vai melhorando essa relação com as marcas e vai repetindo as marcas que você gosta baseado nisso também, né? Baseado nisso. Baseado em como que essa empresa trata os seus funcionários, baseado nos projetos dessa empresa. Então, isso traz valor também. Legal. Você está usando uma peça que você sabe que é uma empresa que apoia isso, isso e isso. E o mais legal de tudo é que tudo que a gente faz, e não precisa ser eu para falar isso, pode, assim, né, ver os nossos colaboradores e tal, que é tudo muito verdade, porque é uma empresa familiar, né? É uma empresa que começou eu e o Marcos, então, assim, tudo que acontece lá, nós somos muito envolvidos, sabe? Assim, com o processo, com as pessoas. Então, assim, o jeito que é... Eu não sei, eu sou apaixonada pela Salo, né? Dá pra ver. O jeito, assim, que as pessoas trabalham, sabe? O jeito que eu verdadeiramente quero que elas sejam tratadas e de como que a gente lida com as pessoas. Aí tudo isso vai agregando valor à marca. Com certeza. Vamos falar dos projetos da Salo. Eu tenho na memória aqui que me vem mais à memória, que é o Heliponto. Sim. Queria que você me falasse dele, que é um projeto voltado para adolescentes que estão... Então, o Heliponto, ele, na verdade, tem duas vertentes, assim. Nós temos 2 unidades do Heliponto, que um é no presídio de Aparecida e o outro é nos menores infratores em Anápolis. Isso, é o que eu estava mais aqui na cabeça. Esse é um projeto que ele até, assim, pequeno, perto do Heliponto onde acontece em Aparecida. Porque o de Anápolis, graças a Deus, tem poucos menores infratores lá. Então, é um projeto, era um galpão que ficasse... Porque eu não sei se você conhece. É como se fosse um presídio, só que são para menores. Então, eles estão lá provisoriamente, né? Então, era um galpão que ficava lá, que não acontecia nada, e a gente reformou esse galpão, levou para lá maquinários de bordado e fazemos peça em estamparia. Só que são poucos adolescentes lá. A vontade que a gente tem é de fazer isso aqui em Goiânia, porque esses meninos aqui ficam lá presos, assim, sem ter essa outra atividade. Às vezes tem atividade de estudo, mas não tem essa atividade laboral que é importante, né? Sim, com certeza. Então, assim, é um projeto muito importante, que diferencia muito a vida desse jovem, porque ele aprende uma profissão lá. E, assim, para as mães, é muito legal os depoimentos, assim, das mães falando, olha, melhorou, tá com uma outra perspectiva de vida, né? Então, assim, esse projeto é muito legal. Mas um projeto maior é o que acontece aqui em Aparecida, que são os reeducandos, né? Que são pessoas que realmente vão ficar presas por muito tempo lá. E a gente foi indo devagarinho, tudo começou com o nosso diretor, o Cláudio, nosso diretor do chão de fábrica, né? O diretor industrial. Ele trabalhava numa outra empresa que tinha esse trabalho dentro do presídio, e ele falou, vamos, né, para esse projeto e tal, onde os reeducandos vão
produzir para a gente falou, Cláudio, você tá doido? Como é que a gente vai para dentro do presídio? Como é que funciona mesmo? É uma parceria com o Estado? Como é que é feito isso? Quem é que viabiliza isso para a empresa poder entrar nós. Você jura? Assim, não, lógico que a gente tem hoje o apoio do diretor do presídio, certo. do Ministério Público, certo. São muitos servidores públicos. Eu gosto muito de falar dos servidores públicos, assim, doutora Laura Bueno, doutor Fernando Krebs, o doutor Josimar, que é o diretor do presídio, as juízas, doutora Thelma. São muitas pessoas envolvidas para que isso aconteça. Mas o que na prática é assim, havia um espaço lá dentro do presídio, né? Porque tem onde eles ficam presos mesmo. E lá na ala do feminino, do lado, tem alguns galpões. Nós reformamos esses galpões, levamos as máquinas lá para dentro, levamos os nossos colaboradores. Máquina de costura. Máquina de costura, mas a gente começou com bordado. Hoje tem bordado, estamparia e costura. Fomos com esse equipamento, com os nossos funcionários para lá, e aí esses reeducandos atravessam e vão lá trabalhar. Então, ao invés do cara ficar o dia inteiro preso numa cela, ele está lá, vai trabalhar num lugar limpo, às vezes em alguns departamentos climatizado, que no bordado tem que ser climatizado. Lá ele tem comida que é feita lá na hora, tem um refeitório. É um lugar, John, pra você conhecer. Um lugar Pretendo limpo. não, Maria Fernanda. Não, mas quero conhecer. Ir lá de repente. Visitar, assim, o trabalho, claro, sabe? Claro, tô brincando. É uma questão, assim, que muda muito. Muda para o reeducando, muda para a família do reeducando, porque ele manda o salário que ele ganha. Ele tem uma remuneração. Tem remuneração. E tem também uma... remissão. Ele vai descontando dias ali. A cada 3 dias que ele trabalha, um de remissão de pena. Então, assim, muda para o Estado também. Porque para o Estado ele pode diminuir 33% da... Gente, e trabalhar muda a cabeça da pessoa. Não tem jeito. Muda muito. E, assim, é feito uma... Assim, para o pessoal, esses que são escolhidos para trabalhar lá com a gente, é feita uma triagem. Então, realmente, são aquelas pessoas que querem mudar. Porque tem os que não querem. Tem os que querem ficar lá presos o dia todo e não fazendo nada. Então, são pessoas, assim... Eu tinha um pensamento e hoje eu tenho outro. Qual era o seu pensamento, Maria Fernanda? O pensamento de que a pessoa errou e que ela está presa pagar, e que ela tem que pagar mesmo e tal. E hoje a gente conhece as histórias de quem trabalha com a gente e às vezes a pessoa errou. Às vezes era mulher de um cara que traficava droga e ela entrou nisso e ela foi presa. Então, assim, não é desculpa, não é falar assim, agora eles trabalham no Grupo Salo e viraram santos. Claro que não. Ele já está recebendo a punição, ele está preso, ele continua preso. Agora, quando ele sair, a gente tem que dar uma nova perspectiva ali para aquela vida. Ele tem que, para não cometer o erro de novo, a gente tem que mostrar outros caminhos, né? E esse caminho, ele pode demorar a chegar, porque às vezes a pessoa vai ficar 10 anos presa lá, né? Sim. Então, e assim, e muda para ele, muda para a família dele, porque a família dele, ele manda salário para a família dele. A família dele sabe que ele está trabalhando, fala, meu pai trabalha no Grupo Salo. E quando esse cara sai de lá, ele vai trabalhar com a gente. Sério, que legal. Ele tá lá. Então, legal. Eu tenho gente hoje dentro da fábrica com tornozeleira. Tem os que já tiraram a tornozeleira. São histórias muito legais. E tem as histórias que não dão certo também. Claro. Eu gosto muito de falar, porque o pessoal fala muito assim, nossa, seu projeto é lindo, pensando que é só uma coisa... você falou no início de doação. Como foi que a gente falou? Não Projetos sei. sociais. Sim. Não é só um projeto social? Sim, porque ele muda a vida da sociedade, que depois não recebe esse cara bandido de novo, dele, da família dele, do Estado, que economiza com a gente lá. Para a empresa é bom. Eu gosto muito de frisar isso, porque o que acontece? A gente paga o salário para ele, mas a gente não tem que pagar os encargos sociais. Isso é muito benefício para a empresa. Boa. Entende? Sim. Então, assim... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não é falar, claro, né? A empresa tem uma vantagem nisso também. Tem, porque, assim,
imagina até a gente chega, faz uns 5 anos que a gente está lá. Isso demora para vir esse retorno, porque você tem que pôr o maquinário, você tem que... Você pensa que o cara não sabia nada, não sabia costurar, não sabia fazer nada. Então, você demora para poder treinar esse pessoal. Mas eu acho muito bom deixar claro que não é só social, entende? Que é bom para a empresa também. Sim. Então, assim, eu pro que... Eu acho, assim, que eu quero para o grupo, que eu quero o legado que eu quero deixar está acontecendo, sabe? Você ia me falar das histórias que não dão muito certo. O que acontece que às vezes não dá certo? O que acontece, assim, que, por exemplo, recentemente mesmo teve um que saiu do presídio, a gente acolheu, ajeitou a vida do cara e tudo, e ele surtou e saiu, entende? Entendi. Hoje, assim, eu não tenho notícia dele. Eu tô falando que eu podia vir aqui e falar só o que deu certo. Sim. E, na verdade, eu acho que muita coisa deu certo. E tá dando. E só tá aumentando. E a gente, com o apoio do governo também, agora eles falando que vão dar mais oportunidades. Porque a pessoa que trabalha com a gente, ela não mora num lugar normal. Ela mora... Esses reeducandos, eles moram no módulo de respeito. Esse modo de respeito, o cara tem uma cama, ele tem um chuveiro elétrico para tomar banho, ele tem um lugar para guardar as coisas dentro dele. Do presídio? Dentro do presídio. Então, tem uma cela comum, que é aquela mais... que tem mais pessoas, que às vezes a pessoa não tem... dorme no chão e tal. Então, eu não sabia disso. Tinha uma... Era um módulo dividido de respeito. assim. E quando a gente chegou lá, já tinha um módulo de respeito, mas ele estava sucateado. E a gente fez uma reforma... tudo limpinho. E eu ainda levei umas plantas, que aí eu fico querendo humanizar o negócio. Mas tá então, certo. assim, e aí eles são muito... E aí tem também o rigor, assim, da limpeza, né? Então, são lugares limpos, eles lavam as coisas deles. É muito bom de se ver. Você vê um jeito que o cara vivia antes e o jeito que hoje ele come uma comida. Sabe o que é isso? O cara tomar um café de manhã, na hora do almoço, ele comer uma comida fresca. Porque a gente sabe das histórias de como que eles vivem, como que muitas vezes é a comida. Toda vez que a gente vai lá, que tem uma visita, vamos supor, eu vou receber o Johnny lá. Aí a gente fala, não, então nós vamos almoçar lá no presídio. Você vê, cara, é a comida que a gente come, sabe? Muito legal. Então... Sim. Essas histórias são muito legais. É legal ver a sua empolgação ao contar isso e falar desse projeto, mas isso deve ter despertado críticas também para a marca, ou não? As pessoas sempre entenderam. Tem essa história de quando você fala que você está trabalhando num projeto com presidiários, de que, não, mas você está passando a mão em cabeça de bandido, isso aí, sabe? Vocês enfrentaram alguma crítica assim ou não? Eu estou sendo pessimista... Não, sempre deu certo, assim. Ninguém teve ainda essa posição, assim. Graças a Deus. Teve, né? não. Ainda bem. Não, e se vier para falar, né? Ele vai ter que ouvir também. Porque, sabe, Johnny, é igual eu trabalho muito com a verdade. Então, assim, eu vou falar que eu vou salvar o mundo? Não vou. Não vai. Só, cara, que se eu salvar um... É isso. Entende? E não foi só um. Foram vários. E não é só o cara, é a família dele, é depois a sociedade não ter um bandido lá, porque o cara está trabalhando. Então, assim, eu vejo o Grupo Salo como uma empresa inclusiva e falo de novo. Não é aquele blá, blá, blá de falar, inclusivo. Não, vai lá conversar com a trans que trabalha lá com a gente, entendeu? E que se tiver uma outra pessoa que é trans, vai lá para dentro. E que o pessoal, o mais massa é o meu pessoal. Porque eu tô aqui conversando com você, eu não tô ali na fábrica toda hora andando lá com o povo e trabalhando assim do lado. Quem tá são os meus colaboradores. E são pessoas que estão ficando com a mente mais aberta. Que estão ficando assim, sabe? Que acolhem, porque você trabalhar com um cara que você tem certeza que um dia matou, que um dia... Não é? Não é fácil, não. Entende? Só que eu dou respaldo para eles. Eu falo, esse cara aqui trabalhou com a gente tantos anos ali no presídio, ele é da família tal, vocês podem confiar em tudo. A gente não pode dar uma garantia total, mas assim,
o cara também acredita na gente, o nosso colaborador, para receber essas pessoas. Então, assim, são vários projetos que eu acho que a gente não é mudando o mundo, mas fazendo um pedacinho, sabe? E vendo, eu falo que esse projeto, e falo para outros empresários que dentro do presídio pode ter, né? Não é só o Grupo Salo, outras empresas podem usufruir, entre aspas, tem um investimento inicial, mas assim, para ter o trabalho dessas pessoas. Porque eles também vão mudar a vida de outras pessoas. Isso é muito legal. Muito legal, Maria Fernanda. Parabéns, de verdade. Muito bacana. Tem outros projetos que a Salo está envolvida que você gostaria de falar para a gente? Então, tem esse com os adolescentes que a gente falou, de Anápolis. Que é o L-Ponto também, isso, né? Esse com os presidiários em Aparecida. Nós temos mais um sem dor, que é o caso da trans, que teve uma, teve outra. É porque também a gente não consegue, às vezes a pessoa mesmo é acolhida e depois sai, né? Mas a gente recebeu esse prêmio do Mais Um Sem Dor, que é receber essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, econômica, e a gente recebe. E não é assim, Johnny. Pode bater todo mundo lá que a Salo vai receber. Não. Eu falo, não tem diferença nenhuma. Não é filantropia, né? Não. A pessoa vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Sim, claro. Não vai ter uma para essa daqui, então é diferente. Não. É tudo igual para todo mundo. Isso é que eu acho legal. Outro projeto é o projeto Crescer, que são vários nomes, às vezes eu me confundo. Tem tranquilo. Um que é assim, é como se fosse uma creche, que a mãe vai e trabalha. E no contraturno, assim, a criança estuda e no outro turno ela tem computação, faz atividade física. Então, é assim, é a mãe trabalhando, as filhas das costureiras. Legal. E era um projeto legal e que estava se dissolvendo porque não tinha roupa para fazer. Aí a Salo entrou, então a gente vai mandando as roupas para ele, né, alimentando, para que esse projeto não termine. Então, pensa, a mãe está ali trabalhando e sabendo que o filho está ali legal, tendo todo esse apoio. Muito bacana, muito bacana. Vamos voltar para a empresa. Ali, o batente ali mesmo, Maria Fernanda. A gente está falando aqui, a Salo está crescendo, a Salo está expandindo, vai começar a exportar e tudo mais. Mas a vida do empresário não é também essa coisa cor-de-rosa toda. Claro que você passou, eu imagino que passa por algumas dificuldades. Qual que é a maior dificuldade, assim, ou quais são as dificuldades que você vê em ter uma empresa, seja ela grande, pequena, a Salo é grande, mas em ter uma empresa atualmente, assim, o que você acha que atrapalha ou quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram na Salo até que ela chegasse no ponto que ela está hoje? Sim, eu acho que hoje uma coisa assim, um tema para me chamar para a briga é falar de desemprego, porque falta muito mão de obra. Mesmo? Muito, muito. Assim, a Salo faz facções muito no interior, né? Às vezes em outros estados. Você imagina o meu coração pensando assim, gente, estou mandando para o sul para fechar uma peça de jeans ou uma camiseta. Cadê o povo daqui? Então, assim, mão de obra é uma coisa muito difícil, né? Falando de impostos, são impostos muito caros, né? Muito. Para você manter uma empresa hoje, para você manter todos os funcionários, e lá é todo mundo, né, registrado desde a primeira hora que trabalha, né? Se você está fazendo um teste, ela tem que ter assinado um contrato e tudo. Então, assim, é uma burocracia muito grande e tal. Mas hoje a gente meio que vai flow. Vai indo, porque não tem outro jeito. A gente se acostuma com tudo. Mas as dificuldades, assim, são impostos muito caros, né? Muita burocracia para tudo, né? Sim. Hoje, qualquer coisa que você faça, assim, com tudo, são muitas regras que você tem que cumprir. Hoje eu não participo, às vezes, tão de perto de tanta coisa. Você vê contabilidade, é muita coisa que hoje a gente tem que ter outros profissionais bem melhores que a gente, porque a gente começa como empresário, igual você falou, você tem um dom.
Aí depois você vai tendo que ter gente melhor do que você. Sim. Então, eu acho que um grande diferencial da Salo, que começou assim, que a gente sempre teve essa mentalidade, é que nós temos pessoas à nossa volta, ali dentro da nossa equipe, muito preparadas. Mais do que a gente. Você, às vezes, tem um dom, né? Que eu penso, assim, que a parte comercial e criativa é muito do Marcos. E eu tenho essa parte financeira e principalmente administrativa, viu? Hoje eu acho que eu sou mais assim o que, sabe, vai coordenando tudo do que... Porque a gente já pegou no batente mesmo, né? Era colocando uma por uma aquelas roupas e separando pedido e tudo, assim. A gente trabalhou muitos anos, né, durante muitas horas, mas era sempre tudo tão bom, tudo com tanta felicidade, que eu acho que isso que fez o negócio decolar. Mas depois o negócio vai crescendo e você precisa de gente mais preparada, né? Sim. E aí eu acho que a gente tem muita gente que nos ajuda. Você falando aí do Marcos, né, dessa parte criativa, ele é quem cria as peças, não? Ele cria as peças. O que acontece é que hoje a gente tem uma equipe, né? Sim. De criação. No início era ele que criava e hoje ele fica mais na coordenação, né? Nós temos uma equipe também, tudo meu é bom. Todas as minhas equipes, mas os meninos, assim, da criação, os nossos meninos da criação, é tudo cobra criada do mar. Entendi. Então, são uns meninos, assim, muito especiais. Entendi. Sabe? Faz muita diferença, a nossa criação faz muita diferença. Uma marca, quando ela vai criar, eu imagino, como tudo que a gente faz na parte de criação, a gente busca referências. Sim. Com a Salo, eu imagino que seja assim também, que vocês buscam referências. De onde é que vocês buscam essas referências? Então, aí não tem jeito de você perguntar, porque não sou eu. Mas tu sabe! Não, assim, todo mundo da criação, e hoje muitas vezes nem é o Marcos que vai para a Europa, né? Assim, os meninos da criação que vão. A Gabi, minha filha, já está fazendo moda, vai formar esse ano. Então, também ela já faz as viagens e tal. Então, o Kiko, diz o Max que é o Kiko que vai ficar com a chave do cofre, sabe? Ele faz administração. Eu falo para meus meninos que eles podiam estudar qualquer coisa, porque lá na fábrica tem tanto serviço que qualquer lado pode fazer advocacia, administração, moda. Então, assim, as referências são N. Sim. Porque a pessoa da criação é muito engraçada. Eles pegam, assim, sabe assim, uma combinação numa caneca, numa pintura, é uma coisa impressionante. E eu não sou desse planeta. Meu planeta é 2 mais 2 é 4. Sabe? Não é de viajar, não assim, é. mas sabe reconhecer. Porque o problema é essa criação vem, apresenta todo um conceito e tal, tu olha e fala... Não, Gima, eu não falo. entendi nada que você tá... Não, e mas tem aí... as coisas que eu falo estranho, eles não me consideram muito. E eu confio neles. Claro. Né? Porque tá dando tudo certo. Eu acho que isso é tão importante na empresa. Sabe, cada um no seu quadrado, a gente dá um pitaquinho e tudo, numa coisa e outra, mas assim, eu não me... Eu nem fico triste de não saber muito da criação e tal. Cada um, é isso que você disse, cada um no seu quadrado ali. Okay. Você falou dessa falta de mão de obra. Isso não passa pela... Aí eu não sei mesmo, então estou chutando aqui. Esse trabalho, né? O costureiro, cortador, essas pessoas que estão ali mais... Na execução do que a gente sabe mesmo do que é uma confecção, né? Essas pessoas, elas são bem remuneradas, essas funções são bem remuneradas, e aí não parte de uma qualificação mesmo, assim, de mais pessoas se qualificarem para este trabalho, talvez a falta de interesse no trabalho esteja relacionada à remuneração, ou não, estou tirando isso completamente da minha cabeça. Não, porque se você fala, eu não sei aqui, no seu ramo, no seu trabalho. Não, aqui todo mundo ganha mal. Isso aí eu posso te garantir. Não, eu tô dizendo assim, por exemplo, você tem dificuldade de mão de obra?
de pessoas que estejam ali para te ajudar e tal? Então, é porque aqui são habilidades e conhecimentos muito específicos. Sei. Então, eu tenho de achar pessoas que são realmente boas para executar o que eu preciso. Fato ali. Tá, mas assim, por exemplo, todos os empresários que eu converso, de qualquer segmento, o cara tá sempre procurando alguém para trabalhar. Sim. Então, não é o caso. A questão salarial, a gente paga o que o mercado paga. Sim. Então, assim, eu falo de querer trabalhar mesmo, sabe? Eu acho que tem muito essa dificuldade. E hoje, né, para os jovens, se você não mostrar um propósito naquilo ali, tipo assim, cara, você tem que limpar esse chão aqui. Eu vou limpar o chão pra quê? Que eu vou limpar esse chão? Não, amanhã a gente vê, não sei o quê. Então, hoje, você tem que mostrar pro cara assim, ó, você tem que fazer isso, porque isso é importante e tal. Então, assim, não é fácil, não. Mas numa empresa como a Salo, eu imagino que quando alguém entra, um novo funcionário ali entrou, ele pode ter uma perspectiva de crescimento boa ali. Pode. Porque tem muitas áreas que dá para ele crescer, né? Tem. Então, de repente, o cara entrou ali, sei lá, ali no acabamento ali, tá não, nós temos cortando linha ali, mas daqui a pouco ele vai pegando outras funções ali, não? Nós temos nós temos muito isso, né? Jovens aprendizes que hoje já tem, né, um outro, já está em outro cargo, né? Nós temos casos, assim, de um funcionário lá que começou, assim, na limpeza, né, descascando batatas, e ele tem possibilidade de um dia ser um diretor na empresa. Isso é muito legal. Sabe? Que é o Ricardo. Ô, Ricardo, um beijo pra você. Ricardo, tá saindo a sua promoção aqui, Ricardo. Ixi, mas o Ricardo já foi promovido muitas vezes, sabe? Um menino que... Aí é um menino... Mas aí o cara faz. Sim. Aí o cara estuda inglês, aí o cara faz uma faculdade e procura saber e acredita na empresa, sabe? Sim. Então, assim, quando as pessoas que ficam envolvidas e que querem, elas saem do outro lado, sabe? Entendi. E dentro da sala... E a gente, hoje em dia, está tendo mais esse cuidado. A gente... tinha esse cuidado, sim, de dar oportunidade para as pessoas que estão lá dentro. Mas isso agora está ficando mais forte. Legal. Sabe? De pegar pessoas assim e dar essa oportunidade e tudo. Mas depende muito da pessoa, sim, né? Porque assim, numa empresa, que você está dizendo, com 500 colaboradores ali, para você se destacar, você tem que querer se destacar. Não é esperar que vai cair não do tem jeito céu da gente adivinhar, né? De eu saber se não, vou olhar para aquele ali e falar, não, aquele ali... Não, aí o cara... E assim, e aí os que demonstram isso, uma hora aparece, viu? Vou te contar uma história. Meu primeiro trabalho foi numa confecção. Mesmo? Morava em Trindade. E aí eu fui... A minha tia já trabalhava nessa confecção, era uma confecção de moda praia. Trindade tem muitas confecções, né? E eu entrei para aprender a costurar. Olha. E não consegui. Mas Simplesmente mas olha onde você tá, não consegui. Tem uma admiração enorme. Trabalho em rádio, então tem muitas pessoas que trabalham em confecções que ouvem a rádio e tal, me ouvem e tudo. E aí eu tenho um carinho muito grande por esses ouvintes, porque já estive na confecção também. E não consegui. Não consegui. É uma habilidade que eu não consegui desenvolver. Mas ali dentro, por ter outras habilidades, eu consegui ir para outras funções. É super legal. Por isso que eu imagino que numa empresa como a Salo, essa era uma empresa pequena, numa empresa como a Salo, que tem, né, tá crescendo, tá em expansão, as possibilidades de crescimento também não quer dizer que eu aprendi a falar muito, não. Tá vendo? Não, as possibilidades de crescimento são maiores, e isso é muito bacana, né? Mas a gente está falando de uma empresa hoje, né? Hoje a gente fala do Grupo Salo, mas o Grupo Salo começou como a Salo, com 2 pessoas. Né? Então, assim, essa oportunidade, tem pessoas que estão com a gente há muito tempo. Né? Então, essa oportunidade, ela pode começar numa empresa de 2 pessoas. O Grupo Salo tem quais empresas no grupo? Você citou a Balada. Então, a gente tem as marcas, né? Que é a Salo Júnior, a Balada e a Muchacha, que é a nossa marca feminina. Por que roupa de criança é mais cara se usa menos pano? Vou trazer aqui, porque eu não sabia
consultoria da Salo Júnior. Porque é a mesma coisa. Por exemplo, você tá essa camiseta aí você reduz ela, mas assim, você paga a mesma coisa para fechar, você paga a mesma coisa, porque assim, às vezes, em alguns casos, o tecido é uma das coisas mais baratas dentro de uma construção de uma peça. Entendi. Né? Por exemplo, se eu vou pagar um tanto para fechar o ombro, fechar aqui do lado e tal, para o adulto eu vou pagar a mesma coisa. E a estamparia, o silk, é a mesma coisa. Então, assim, ela custa e ela é pequenininha, né? Só que ela é pequenininha, às vezes dá mais trabalho para fazer. Sorte de quem é magrinho, que às vezes compra na infantil. Onde, às vezes, as mulheres também, às vezes, compram na infantil, porque é mais barato. E tudo funciona ali no mesmo polo ali. Então, dentro da fábrica, a gente recebe, né, o tecido, corta, estampa, e aí, ou borda. Às vezes, a estamparia e o bordado é feito no presídio, né? Então, sai de dentro da fábrica. E depois a costura, a gente tem uma parte de costura lá dentro da fábrica, mas a maioria é terceirizada. Entendi. É onde eu te falo que vai para outras cidades. Sim. Não dá uma vontade, assim, parece que não tem lógica uma cidade do tamanho de Goiânia, por que eu não produzo tudo aqui dentro, sabe? Sim. Mas tem muitas facções, né? Tem muitas. As facções são essas confecções que costuram para as confecções maiores. Então, às vezes, você pega uma marca como a Salo, tem peça sendo feita na Vila Pai Eterno, em Trindade. Exatamente. Entendeu? É isso. Então... O problema, quando você estava falando de empresa, das dificuldades que tem, é que essa empresa lá no Caixa Prego que seja, para ela trabalhar para a Salo, ela tem que ter nota fiscal, ela tem que ter os funcionários registrados. E facção é um negócio meio informal, que às vezes é no fundo da casa de alguém, tem ali 4 máquinas de costura e a turma ralando, né? E essa, para mim, não tem jeito, entende? Porque, assim, né, a empresa trabalha de uma forma e outra... uma série de facções que ela não tem a qualidade que a Salo precisa. Então, é por isso que vai diminuindo, para mim, assim, as possibilidades e que eu falo da falta de mão de obra. Porque a minha mão de obra tem que ser qualificada. Então, não é qualquer máquina que costura, assim, para ter a qualidade que a gente tem, não é Então, assim, tem que ser uma facção que tenha a qualidade, que tenha a mão de obra especializada, tenha os equipamentos necessários, que tire nota do que ela vai fazer. Então, assim, né, é uma dificuldade. Você não pode contratar qualquer pessoa, assim, né? E aí... Menina, você administra tudo isso aí e você é uma serenidade, né? Uma coisa assim, uma calma. Tá pensando em abrir mais coisa, não? Vocês estão pensando em agregar mais coisa no Grupo Salo ou não? Não, a gente já tem um tanto bom de coisa para fazer. A gente tem outros investimentos, assim, mas aí são coisas mais tranquilas. Mas pro lado, de repente, acessório, calçado... Não, mas a Salo tem também, né? A gente vende calçado, meia, cueca, boné, carteira e vai sendo tudo terceirizado. Entendi. Vai botando a marca ali e vai expandindo esse negócio. Expandindo, Então, assim, as possibilidades são gigantes. Para onde vocês querem crescer? Você me falou de repente começar a exportar, qual que é o plano de vocês? Assim, o que a gente faz, assim, é que antes... Quando a gente começou, as coisas eram mais... Não tinha tanto planejamento, né? E hoje a gente já planeja mais. Então, assim, o que a gente vê é que quando vai fazer pesquisa fora e quando vai nas feiras e tal, eu tô falando do povo lá, né? Sim. Porque dos meninos. Você fica no escritório, entendi. Eu fico aqui em Goiânia. Mas, assim... Quando a gente vê essa possibilidade. Então, os meninos estão se formando agora. Então, a gente está querendo abrir, assim, esse leque, vendo essas possibilidades. Mas a gente aqui dentro do Brasil ainda tem muita coisa para conquistar. Porque a gente tem em torno de 4 mil clientes e tudo, mas a gente pode aumentar isso, sabe? 4 mil lojistas. Lojistas. Em Rensga, hein? É um povo bom e um povo fiel. E hoje a gente inaugurou, a gente tem um podcast, fez o primeiro, semana passada. Ah, legal. Foi muito legal. Como é que chama? Já vamos divulgar aqui. Gente,
que eu não sei o nome. Peguei. Jesus, se fosse desculpa. o Marcos da criação, Nossa. sabe? Ai, o pessoal Não do dá marketing nada, a gente falou. pega aqui nos bastidores. Que vai surgir. Vamos lá, procura vai saber surgir aí. aqui o nome. Não, mas tem o nome. E aí, assim... Nossa, me perdi. Do que eu tava falando, gente? Como é que chama? Podstar. Podstar. Não, Podstar é o podcast que eu fui, da CI. E a gente não vai divulgar. Tô brincando, claro que vai. Ai, tem outro nome. Mas esse podcast vocês estão produzindo lá dentro da sala? Dentro. A gente vai Com dar uma... foco em confecção. Porque o que a gente quer falar para os nossos lojistas, porque o nosso cliente é o lojista, né? Uhum. A gente fala, assim, para o cliente final e tal. Eu falo até que lá em cima, quando eu subo, assim, para onde eu vou no meu escritório, é onde eu vejo a expedição, né? Aham. E eu rezo em cima das roupas e eu falo que essa roupa traga felicidade, que essa roupa traga alegria para as pessoas isso, e tal, é sabe? isso. Tipo, sabe, você pôr a camiseta e eu se sentir bem e tudo, são roupas abençoadas. Mas, assim, o nosso cliente primeiro é o lojista. Sim. Então, a gente quer fazer esse podcast para falar da qualidade, para falar do tecido, para falar de técnicas que a gente usa, para deixar assim. E aí a gente sorteou uns iPhones para as balconistas, que porque legal. elas são as nossas clientes, né? As primeiras. Aí a gente Sim. falando do 100% linho, vou te mandar uma camisa maravilhosa. Quero. Maravilhosa, Vou tá aceitando. de 100% linho. E aí a gente explicando isso, para elas estarem preparadas para falar isso para o cliente final, Sim. né? Então, esse podcast nosso vai ser para atender os nossos clientes. Uma marca que vende para lojas, ela tem que ter essa preocupação, porque eu comparo muito com um restaurante, assim, que o garçom não sabe explicar o que ele está vendendo. Não é? O prato, ele não sabe apresentar. E ali, ó, a vendedora da loja, se ela não souber falar do diferencial do seu produto, você perde a venda. E se o produto não sai, você não volta a vender para aquela loja, né? Então assim, o nosso produto não vai ser o produto mais barato da loja, entende? Não vai ser a camiseta mais barata. Então, às vezes, você tem que mostrar isso, né? Mostrar por que é isso aqui. Uma camisa de linho custa tanto, por quê? Porque é assim e tal. Sim. E aí, eles deram uma aula lá que eu não vou poder te dar. Uma camisa custa tanto por quê? A camisa de linho. Então, porque aí foi tudo isso que eles falaram. Menina, mas é caro mesmo, né? Não. Mas... Pô, vamos comparar aqui. Não, Tu foi mas já no linho? Então, não. E no linho, detalhe, no 100% linho. É, caríssimo, mas é chique. É bonita. chique, é um tecido milenar. E aí eles falaram tudo que é. Pra você ver, olha só, eu que ainda tinha que estar mais inserida nisso, até sabendo. Eu assisti a live toda, né? Eles explicando tudo sobre o linho. Eu não estou sabendo de falar todos os detalhes. Imagina o tanto que é importante essa menina, essa balconista, falar isso para o cliente. Que ele fala, mas por quê? É por causa disso. E eu acho que vocês acertaram no formato porque é chato ficar vendo o catálogo. Você entrega um catálogo da sala, assim, falar, você vai ler o que é cada peça, o que é cada coisa. É chatíssimo, vamos combinar. Então, se apresentar as coisas em um formato diferente... E a pessoa está experimentando, e você está mostrando o conforto, e você está mostrando a durabilidade. Legal. Né? Legal a sala tem muita coisa, assim, muita coisa diferente. Tem a camiseta de chip, né? Que você... De chip? Vou ter que te mandar uma camiseta de chip também. Como é que é a camiseta de chip? Então, a esposa dá pro marido? Vê um GPS na camisa. Tem como é que um chipzinho. Aí vão... Johnny e tal, queria... nós fizemos... Vamos fazer uma parceria e tudo? Como é que é o seu telefone e tal? Tá fechado aí já. Aí você fala, não, então pega aqui. Aí eu chego com o telefone perto, assim, do chip... Tem todos os dados seus. Meu Deus, mas isso é um perigo, Maria Fernanda. Como é que é na balada que a pessoa vai... É desse jeito. Meu Deus. Então, assim, e aí você coloca lá o que você quiser. Nossa, eu vou colocar o QR Code no meu Pix. Aí a pessoa pode ficar à vontade para poder... Pode ficar à vontade pra te mandar. Então, isso é muito doido. É muito legal. É muito legal. Então, assim, porque não tem um cartão, né? Às vezes a pessoa te dava um cartão, não precisa ser
Mas é só a sala que tem isso, e a balada também. Então, você põe tudo aqui, pronto, tem todos os dados. O meu mesmo, como às vezes eu não tô com a camiseta, eu tenho um chipzinho. Aí tem os dados, tem as minhas entrevistas, tem os nossos projetos. É muito legal. Isso é muito doido. Tem camiseta aqui de abrir a cerveja, sabe? Que você, às vezes tem o... sim, o abridor. Neck. Sim. Aí tem uma etiquetinha aqui do lado... E aí você abre a cerveja sem estragar a camiseta. Então o negócio da experiência é real mesmo. Não é só também uma peça de roupa que vai além disso, né? Vai. E aí tem peças assim que você vai numa boate e aí ela não tem uma estampa, mas na hora que você entra na luz negra aparece. Não, é cheio de Gente, uma sala tá muito, cheia de guerigueres. Cheio de guerigueres. E eu não vou saber falar todos os guerigueres. Se você tá assistindo esse episódio até agora ainda não ficou fã da Salo, você tá assistindo errado. Não Pode é? voltar e começar de novo, porque Pois tudo que foi é. dito aqui... Maria Fernanda, que prazer bater esse papo contigo. Nossa, o prazer foi meu. Eu agradeço demais você ter vindo, ter falado da Salo. Vamos convidar todo mundo pra seguir a Salo nas redes sociais. As redes sociais da Salo, você lembra? Gente do céu! Bonito, hein, Marcos? Gente, Salo Jeans, vamos seguir, Salo Jeans. E tem a Grupo Salo também. Tem Grupo Salo, Somos Salo. Isso. Uma série de... Na hora que você colocar Salo lá, você acha gente de todo jeito. E eu quero falar para outros empresários que quiserem visitar a gente, visitar o presídio, saber dos nossos projetos. A Salo é uma empresa goiana, mas que está aberta assim, para Goiás, para o Brasil, para o mundo. A gente fala muito dos nossos projetos, que a gente quer partir... Eu fiz até uma entrevista um dia desse com o Globo Repórter. Legal. Mas falando sobre desemprego, era o tema. Mas a gente acha, assim, esse trabalho que é feito dentro de Goiás, ele tem que ser mostrado para o mundo. Para Goiás, para o Brasil, para o mundo. Porque é um estado que está inovando nessa parte de cuidado com o próximo. E a gente tem isso muito dentro do DNA do Grupo Salo e a gente quer repartir isso com o mundo. A gente tem uma gratidão comum, sabe? De tudo, tanto que deu certo as coisas pra gente. Bonito demais, muito bom. Valeu demais, Maria Obrigada, Fernanda. viu, querido? Valeu, gente. Até terça.